TVC 16. Aqui você se vê. Senhora, boa tarde ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde o senhor estiver. Agradecendo, como não posso deixar de fazê-lo, todas as semanas, a paciência, a gentileza e a audiência que a senhora e o senhor nos concedem a mim e ao nosso programa. Quero mandar um abraço especial, uma saudação especial aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Quero agradecer a audiência que estamos tendo também nesses dois municípios. E eu quero dizer à senhora e ao senhor que hoje vamos ter uma entrevista imperdível, muito interessante. Vamos entrevistar o Dr. Fábio Alves, advogado, que já participou do governo, foi controlador do município, entre outros cargos e funções que já exerceu aqui no município de Petrópolis. Eu vou deixar ele comentar isso com a senhora e com o senhor daqui a pouquinho, logo em seguida, logo após o nosso pequeno intervalo comercial. Fiquem conosco, já voltamos. Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Tereza. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Tereza, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Muito bem, retornamos. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje com o advogado Fábio Alves. E eu gostaria, primeiramente, que o doutor Fábio se apresentasse à senhora e o senhor, falasse um pouquinho a respeito da pessoa dele e dos cargos que ele já exerceu aqui no município, para então nós começarmos o nosso bate-papo. Doutor Fábio, boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Fique à vontade. Boa tarde, muito obrigado a vocês por nos receberem na sua casa, a todos que estão nos assistindo. É sempre uma felicidade muito grande ter a oportunidade de estar trazendo informação e trazendo esclarecimento à população, principalmente da minha querida Petrópolis, da nossa cidade muito querida. Muito obrigado, Bernardo, por isso. Eu sou Fábio, advogado, fui conselheiro da OAB, fui do Tribunal de Ética da OAB durante 5 anos,
fui procurador adjunto no município em situações anteriores, fui controlador-geral do município, reestruturei a controladoria, ajudei a passar a lei de combate à corrupção e o Fundo Municipal de Corrupção que não tínhamos no município, ajudei a elaborar e a aprovar efetivamente a lei, ajudei a reestruturar todo o trabalho feito nas unidades de controle interno, seguindo os parâmetros do Tribunal de Contas do Estado, ainda no início desse governo, quando então a cidade e o atual governo receberam, né, homenagens do Tribunal de Contas pelo trabalho efetivamente realizado na área técnica, já que eu sou um técnico, Bernardo, eu não sou um político, eu sou um advogado que tive a oportunidade de ajudar a minha cidade em alguns momentos, e em todos esses momentos nunca me neguei ou nunca me escondi, a gente falava aqui, né, é sempre uma felicidade muito grande para quem é petropolitano e tem essa oportunidade, a oportunidade de poder trazer um pouco da experiência que tem para a cidade. Eu que sou mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, né? A gente tem uma caminhada bem longa. Muito bem. Doutor Fábio, eu vou começar primeiramente no plano nacional, depois nós vamos ir rapidamente para o plano estadual, antes de entrarmos no plano municipal, que é o motivo da nossa conversa de hoje, ou o motivo principal. Motivos são vários, mas o momento municipal é o nosso motivo principal da conversa de hoje. Mas no plano nacional, eu vou lhe perguntar como é que o senhor está enxergando o governo Bolsonaro, esse primeiro ano do governo Bolsonaro, as coisas e as conquistas que o governo teve e algumas coisas onde o governo poderia ter conseguido um avanço um pouco maior, mas foi tolhido não só pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, como também pelo Congresso Nacional, vetando uma série de medidas provisórias, não votando outras medidas provisórias, e o Supremo, por sua vez, com um entendimento e interpretação de situações jurídicas altamente questionáveis. Nos fale um pouquinho a respeito desse momento, vamos aproveitar sua experiência como advogado e falar um pouquinho a respeito disso. Veja só, Bernardo, a situação do governo federal, né, da União. O país vive uma crise econômica. Nós temos uma crise econômica que veio a ser sentida no Brasil, mas que é mundial. Você vê o que está acontecendo, por exemplo, com a Argentina já há alguns anos, agora recentemente com o Chile. O problema do nosso país é que foi criada uma estrutura que em algum momento foi desmantelada no aspecto econômico, e é esse é o ponto que eu acho do governo federal, e que o governo federal, em termos de apresentação pelo ministro Paulo Guedes, que é fantástico, eu admiro muito, foi muito positiva, mas que no aspecto prático parece que ainda não voou, não decolou. E isso acabou gerando alguns conflitos, algumas dificuldades, obstáculos para o presidente em algumas medidas que ele imaginou. Então eu acho que assim, questão do governo federal do Bolsonaro, ele apresentou várias medidas provisórias que acabaram não sendo aprovadas pelo Congresso ou que o STF acabou revogando, até porque eu acho que ele ficou um pouco sem a direção que ele queria tomar, que o governo deveria tomar. Eu vou dar um exemplo para você. Questão de combate à corrupção e a política efetivamente, né, do juiz de garantia, igual está se discutindo agora. Ele não tomou uma posição firme. Faltou, ele falou assim, não, eu vou comprar essa briga. Pode não ser o caminho ou o melhor caminho, mas já que eu assumi esse caminho, eu vou seguir esse caminho. E o que a gente viu foi ele assinalando, não para o juiz de garantia, porque o ministro Sérgio Moro, por exemplo, não queria o juiz de garantia, era contra. Então assinalou, nós não vamos ter o juiz de garantia. De repente ele, não, eu vou sancionar o juiz de garantia. Então me pareceu muito o governo nesse primeiro ano, um governo muito querendo acertar, muita vontade de fazer o que é correto para o país, tomar as medidas corretas, mas muito indeciso, com muita dúvida nos momentos decisivos. Né? Simplificando, é aquela situação do centroavante que está com a bola na marca do pênalti, que recebeu o toque e ficou na dúvida se ele chuta, se ele dá uma cavadinha e acaba perdendo o tempo da bola. Se a gente olhar as medidas tomadas pelo governo, em termos de política, de algumas políticas na área da economia, na área de segurança pública, na área do Ministério da Justiça,
foram medidas positivas. O problema é que na hora de concretizar essas medidas, me pareceram um pouco na dúvida se era aquele caminho a ser seguido ou recuaram muito rápido nas medidas que estariam tomando. E aí, por exemplo, no caso do STF, o STF, como uma das grandes forças e poderes do país, que são 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, o STF, por sua vez, entrou nesse jogo, que não deveria ter entrado, no jogo político, deveria ter ficado à parte, porque o Judiciário é o poder de equilíbrio, o Judiciário tem que ser o poder totalmente imparcial, para não deixar pendular nem contra a população e nem contra o Estado. Ele tem que ser o equilíbrio entre população e Estado. E aí Estado dizendo executivo e legislativo. Só que o Judiciário resolveu entrar no jogo político e dar as decisões também com cunhos, imaginando políticas públicas no país, que não deveria, ao meu ver, não deveria ser o caminho do Judiciário. E aí o Judiciário errou. Nós vemos agora, recentemente, voltando aqui ao juízo de garantia, um ministro suspende por 180 dias. Mas como é que eu suspendo uma lei que entrou em vigor? Eu estou estabelecendo vacácio legis agora por decisão judicial? Então, me parece que nós estamos em um momento de todos querem acertar, todos querem mostrar serviço para a população e talvez desse afoito de querer mostrar o serviço, de fazer as coisas acontecerem de um dia para o outro, me parece que estão errando. Há uma insegurança, há uma incerteza jurídica. Outro dia até o presidente do Congresso falou, né? Realmente não vão querer, os investidores não vão querer no Brasil, não sabem o que esse país quer. Não se sabe o que, quem manda afinal de contas no país, quem executa no país, executivo, legislativo e judiciário. E a gente não vê, por outro lado, discussões como nós já tivemos no Congresso em outras horas, de políticas públicas para o país. Vamos, voltando aqui, por exemplo, na questão da economia, qual é a nossa política econômica realmente de recuperação? Eu sou fã do Paulo Guedes, acho que ele, fantástico professor, acho que a gente tem que seguir realmente a orientação dele. A gente, graças a Deus, o temos hoje no Ministério da Fazenda, mas qual é a política pública realmente implementada, assim, na prática, que a gente está vendo realmente fluir no país? Dou o exemplo disso, falando, por exemplo, a questão se a gente for trabalhar com Adam Smith ou com a teoria de Malthus, a base de tudo é agropecuária. Só que a gente está cada vez mais enfraquecendo a agropecuária no país, embora esteja exportando muito lá para fora, mas com custo altíssimo para o agropecuarista, e fomentando muito, por exemplo, uma política econômica de comércio. Vou dar um exemplo. Libera o dinheiro do Fundo de Garantia. Fizemos circular dinheiro, melhorou a economia, mas geramos o quê? Um endividamento interno no país com o menor capital daquele trabalhador que o Fundo de Garantia foi sacado. Quando nós deveríamos estar gerando investimentos aonde vai gerar emprego. É o caso da construção civil, é o caso, por exemplo, da agropecuária, é o caso, por exemplo, de algumas áreas da indústria. Eu vou aproveitar 2 ganchos na sua explanação aqui. O primeiro é que, recentemente, eu tive acesso a uma pesquisa onde, nessa pesquisa, para quase 70% dos entrevistados, isso é um número assustador, o STF não transmite segurança jurídica. É um número que, a princípio, pode passar batido por muita gente, mas é um número preocupante. Porque, em última análise, é o guardião da Constituição. E eu comecei a pensar onde que o STF vinha errando. E eu me lembrei que a primeira grande decisão errada do STF foi quando pequenos partidos conseguiram convencer um ministro do STF a acabar com a cláusula de barreira. A argumentação do ministro naquela oportunidade foi de que tinha que haver uma proteção das minorias. O que me lembrou de um outro princípio de direito, da primazia da maioria sobre a minoria. E aquilo, por conta de um pequeno partido, PCdoB, que já era um partido muito antigo, etc. e tal, e queria ser defenestrado e acabar, ali foi a primeira decisão totalmente equivocada do STF. Logo em seguida, Dias Toffoli, que hoje é o presidente do STF, me deu um habeas corpus a Paulo Bernardo, ex-ministro de Lula, ex-marido de Gleisi Hoffmann, deu um habeas corpus a Paulo Bernardo, passando
por cima de todas as instâncias. Ou seja, não houve uma segunda instância, tampouco uma terceira instância. O STF já deu, o ministro do STF concedeu um habeas corpus a um ex-ministro. E ali começaram erros e mais erros de forma sucessiva e interpretações das mais equivocadas possíveis, chegando a essa do juiz de garantias, onde um ministro desafiou a decisão de outro ministro, uma coisa muito curiosa, que eu também nunca tinha visto uma situação tão similar, gerando novamente uma grande insegurança jurídica. Não? E com relação à economia, quando a gente promove, e o Brasil hoje é o grande celeiro do mundo, a gente não pode negar isso, um avanço na agropecuária, que é uma exportação de baixo valor agregado, e nós não temos um avanço na exportação de produtos tecnológicos, de tecnologia, quando incentivamos o comércio interno, não me parece também um rumo dos mais adequados, conforme o senhor colocou. Perfeitamente. Só que a gente tem que pensar numa outra coisa. O PT e principalmente Dona Dilma Rousseff, durante os seus 6 anos de governo, praticamente destruiu a nossa economia. Né? Isso é um ponto inquestionável. Recuperar esses anos todos em um ano é muito difícil. O que eu vejo hoje como um grande problema do governo Bolsonaro, e por isso que eu lhe perguntei como é que o senhor enxergava o governo, é um diálogo precário, um diálogo capenga com o Congresso Nacional, principalmente com Rodrigo Maia, que é uma coisa que, até certo ponto, é incompreensível. E isto só se dá por conta do ego de Rodrigo Maia, que é um sujeito extremamente egocêntrico, apegadíssimo ao poder. Prova está que em abril do ano passado, Maia, Alcolumbre e Toffoli tentaram derrubar Bolsonaro, tentando criar um parlamentarismo no país. Efetivamente não conseguiram, mas essa mágoa ficou. Então eu penso que possíveis resultados esse ano acontecerão. A reforma tributária, a reforma administrativa já serão ganhos significativos, apesar de precisarmos de outros ganhos. Como é que o senhor enxerga isso? Bem, eu acho o seguinte, vou voltar a falar, eu acho que ele tem uma equipe técnica muito boa. O Bolsonaro, o presidente, tem uma equipe técnica muito boa que ele precisa dar liberdade para eles trabalharem, intervir talvez um pouco menos, até em termos de discurso, pronunciamento, porque qualquer pronunciamento não é o Bolsonaro, é o presidente. E aí eu acho que ele deve deixar os pronunciamentos técnicos para o Guedes, para o Moro, por exemplo, e ele deve evitar, ele deve ficar realmente ali para dar a posição dele, que é o que tem que cumprir, ele é o presidente, ele recebeu o voto. Então ele fala para o Moro, é isso que eu quero, esse é o caminho, e isso pode ser feito. Falar para o Guedes a mesma coisa, aqui pode caminhar, porque já está visto. Eu vejo o seguinte, você falou algo muito bem, existe uma comunicação muito precária entre os 3 poderes. Os 3 poderes estão se falando e parece que tem um telefone sem fio que está sendo cortado e que eles não estão se entendendo. É preciso melhorar esse diálogo. E para isso é preciso colocar um elemento principal nesse diálogo, um tempero principal. O que importa é o país. E não vejo, de certa maneira, esse tempero ser bem degustado por nenhum dos 3 poderes. É verdade. Por nenhum dos 3 poderes. É verdade. Né? E aí eu tiro até a imagem assim, da pessoalidade. Não é o Maia, não é o Bolsonaro, não é o Toffoli. É o presidente do Congresso, é o presidente do Executivo do país e é o presidente do Judiciário lá do STF. Porque o país é que precisa ser visto de forma sustentável. Porque se o país ficar de forma sustentável, eu concordo com você, foram 6 anos muito ruins de destruição de uma política econômica muito ruim para o país durante o governo PT, né, durante o governo da Dilma Rousseff. Ela navegou nos mares deixados pelo FHC, que o Lula também navegou, mas o Lula nesse aspecto foi inteligente, ele mantém na economia o que o FHC, o que o Itamar Franco começou, porque na verdade começou com o Itamar Franco, lá atrás. Ele que teve coragem de bater na mesa e falar, faz aí que eu assumo o risco. O Plano Real nasceu com o Itamar Franco. Foi. Né? Então, assim, a partir desse momento que eles começam a destruir, começam a mudar a política econômica do país, o país vai para um quase sucateamento.
a gente ainda não está sucateado, a gente não está como a Argentina, a gente não está como um Chile, que o Chile todo mundo está sustentável, já demonstrou que não está sustentável. Não estamos como uma Bolívia ou uma Venezuela. E acho que a população meio que entendeu isso e por isso votou no Bolsonaro. Olha, nós não queremos isso aqui, nós queremos uma estruturação. E aí me parece que está faltando a classe política como um todo entender isso e falar, olha, a população votou no Bolsonaro e votou em outros candidatos nessa linha, como o Zema em Minas Gerais, o Witzel aqui no Rio, porque exatamente a população quis dar uma resposta. Olha, eu não quero saber da sigla, eu quero saber da mudança. E aí você vê um ano de governo de Estado e nacional, o presidente ia brigando com o governador do Estado, o governador de Minas, no meio das enchentes em Minas, já falando que é candidato à reeleição, só tem um ano de governo. Isso tudo me espanta, porque parece que eles não fizeram a leitura da população. Eles não entenderam o artigo constitucional que diz que o poder emana do povo. Exatamente. Só que o povo já entendeu, ao contrário do que se imagina, votou e acabou e deixou para lá. Não está sendo mais assim. O povo cada vez mais está participativo no dia a dia da política, inclusive local. Então é preciso parar e enxergar que é necessário mudar a forma de se ver e de se administrar o ente público. Doutor Fábio, eu vou lhe pedir licença, que eu preciso pedir novamente um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, fiquem conosco, já voltamos. Pare de procurar. Venha direto na Mega Box. Nossa loja tem tudo o que você precisa para sua elétrica e hidráulica. Rua Tereza, 1598. Telefone 2020 1284. O que você procura aqui na Mega Box você encontra. Venha para a Mega Box. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa, está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Conheça uma nova Chevrolet, uma nova linha, uma nova tecnologia. Chevrolet, uma escolha de destino. Auto Imperial Petrópolis, Coronel Veiga 732. Telefone 2249-9650. Auto Imperial Itaipava, BR-040, quilômetro 64,5. Telefone 2221-8444. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, retornamos. Estamos entrevistando o Dr. Fábio Alves, advogado. Dr. Fábio, eu queria agora sair um pouquinho do plano nacional e vir para o plano estadual. Temos o governador Wilson Witzel, primeiro ano de mandato, um governador oriundo de um fenômeno
que, na minha modesta opinião, não deverá se repetir, que é um fenômeno de internet. Esse fenômeno que o senhor fala muito a respeito de o povo se conscientizando para uma mudança. Então, ele é oriundo desse fenômeno. Mas demonstrou, ou vem demonstrando nesse primeiro ano de governo, primeiro, que não tem uma base dentro da Alerj. Esse é o ponto número 1 e fundamental para uma boa governabilidade. Segundo, se mostrou meio inapto em gerir situações como agora a da SEDAI no Rio de Janeiro, da água suja no Rio de Janeiro, da água imbebível do Rio de Janeiro. É uma outra situação. Outra situação que ele se mostrou bastante inábil foi quando um sniper acertou um sequestrador na ponte Rio-Niterói e ele desceu do helicóptero comemorando de uma forma não muito recomendável. Ah? E vem se mostrando pouco hábil na gestão do estado do Rio de Janeiro, que é um estado que vem de longos e longos anos com problemas, hoje com 4 governadores presos, 4 ex-governadores presos. Mas ou presos, ou então que estão com tornozeleira eletrônica, como é o caso do Pezão, e por enquanto em casa, como é o caso da Rosinha e do Garotinho, né? Só o Cabral que ainda continua enjaulado. Mas é um Rio de Janeiro que vem de problemas sérios, um Rio de Janeiro que hoje e de há muito tempo se sustenta em um tripé que vem a ser a indústria automobilística, os royalties de petróleo e as montadoras, as montadoras e a indústria naval, e que hoje a gente sabe que a indústria naval está quebrada, a indústria automobilística, as montadoras de automóveis passando por sérias dificuldades, sobrando os royalties de petróleo que aumentaram um pouquinho de valor. Aumentaram um pouco de valor, mas por outro lado, eles sempre foram usados não para investimento de infraestrutura, mas para cobrir a folha de pagamentos do Estado, que é um Estado que tem quase 500 mil servidores, o que é uma folha absurdamente cara, uma folha pesada do Estado. O que o senhor enxerga de futuro para o Rio de Janeiro? O que o senhor espera dessa gestão Witzel, que ainda tem 3 anos pela frente? O que a gente pode tirar de proveito do que possa ser feito? Enfim, como é que o senhor enxerga a situação do Rio hoje? Olha só, a situação do Rio, economicamente, é uma situação muito parecida com 80% dos estados do Brasil. Estão em situação de endividamento total. É necessário que esses estados e esses entes públicos foquem em 2 pilares. E não sou eu que estou criando esses pilares. Esses pilares existem ao longo de toda a história, de todo mundo, que se quebrou, se recuperou. Foi o caso de Portugal, que estava quebrado e veio se recuperar porque preferiu seguir esses 2 caminhos, que é o aumento da receita e o aumento da política de austeridade. O ponto é que a gente não vê uma política real de aumento de arrecadação para melhorar a economia do Estado. Como aumentar, e não é criar novos tributos. Como aumentar essa arrecadação? Sem criar novos tributos. Então investimento na indústria, trazer novos financiamentos, melhorar os sistemas de cobrança, tornar os impostos mais justos para que aqueles que de repente estão fora do sistema tributário se sintam seguros em entrar no sistema tributário, porque sabem que vão pagar e vão pagar o que é justo pagar. Então existe uma série de políticas que você pode fazer para que isso aconteça. E fazer uma política real de austeridade. E a gente está falando de política de austeridade, a gente tem que pensar na folha de pagamento, a gente tem que pensar numa reforma administrativa que reduza o custo da máquina, que é uma máquina grande, a gente está falando do Estado, são 91 municípios, então a gente está falando de uma dimensão, né, gigantesca, porque o Rio de Janeiro sempre viveu o quê? Dos royalties do petróleo e do serviço. Os royalties do petróleo reduziram imensamente em razão da crise que esteve no país com a Lava Jato, com o fechamento da exploração de petróleo, em razão da crise da Petrobras e várias outras indústrias do petróleo em Macaé e região dos lagos, Campos, Cabo Frio e aquela região ali exploradora de petróleo. E com a redução, e além da mudança legislativa que teve no Congresso, de redistribuição dos royalties, por outro lado, com isso, os serviços também diminuíram. E a economia do Rio de Janeiro, basta ver na capital, quando a gente vai na cidade do Rio, no centro do Rio, quantas lojas e quantos escritórios e prédios vazios.
pela falência. Que é isso? A gente tem que reconhecer o problema, identificar para melhorar, não é para criticar, pela falência do Estado. Então o Estado do Rio está falido. Ele está em situação de recuperação fiscal. Tanto que ele aderiu ao sistema do governo federal de recuperação fiscal. Então o que é preciso fazer? Melhoria da arrecadação, sem criar novos tributos, sem onerar ainda mais para a população que já paga, e uma ampliação real da política de austeridade, inclusive com uma reforma administrativa que realmente corte na carne, que realmente melhore a utilização do custeio. O nosso problema é que a gente tem nos entes públicos aumentado muito custeio, e aí para a população entender, vou criar um novo hospital, será que eu preciso de um novo hospital? Ou bastaria um posto de saúde da família em uma determinada comunidade, que eu já desafogaria a situação na melhoria de atendimento à população? Porque eu tenho um custo diferenciado. Então, eu preciso melhorar esse custeio de investimento nos serviços públicos. Eu tenho que melhorar a utilização do custeio na educação, eu tenho que melhorar a utilização do custeio na área da saúde, eu tenho que melhorar a utilização do custeio na assistência social, na política de ampliação. Por exemplo, eu vou falar aqui porque eu sou um defensor imenso da política agrária do país, do Estado, e o Estado tem uma boa base de ruralistas, de pessoas que trabalham no campo, famílias que trabalham no campo. Quando eu falo ruralista, né, já pensa aqueles grandes produtores, não, de pequenos produtores, trabalhadores. A nossa cidade tem isso. Qual é a margem, por exemplo, se um pequeno agricultor desse que trabalha na enxada for comprar um equipamento para a fazenda dele ali no Caxambu? Nós temos ruralistas ali no Caxambu. Qual é o custo que ele vai ter de taxa de juros em banco? Eu vou massacrar o lucro dele, o trabalho dele, pagando a banco. Nada contra os bancos são necessários. Só que eu preciso rever essa política. Eu preciso rever essa política que vai me permitir gerar emprego, fomentar a economia e melhorar a qualidade de vida lá na ponta. Não adianta eu melhorar a política de vida e de lucro para quem já tem o lucro. Eu preciso trabalhar essa política de lucro de forma que ela seja distribuída pelo trabalho, pelo mérito, pela meritocracia. Então, no Rio de Janeiro, no caso do Estado, o que eu vejo é um governo buscando saídas para melhorar e dar soluções, mas não conseguindo talvez ainda aplicar essas soluções ou encontrar essas soluções. Então, meio perdido, como foi o telefonema recente para o Mourão. Né? É o que a gente fala, os entes públicos, os governantes precisam se falar, mas não precisa ser para aquilo e para aquilo. Para aquilo e daquela forma. Doutor Fábio, aproveitando que estamos falando do governador Wilson Witzel, dos equívocos, dos erros e dos acertos, eu queria lhe fazer uma pergunta, já trazendo aqui para o campo municipal nosso bate-papo. Teremos uma eleição agora, no início de outubro, e uma eleição que aparenta ser das mais disputadas em nosso município nos últimos anos. Até que ponto, e essa é uma questão que eu tenho certeza que os nossos telespectadores vão gostar de nós falarmos um pouquinho a respeito dela, até que ponto o governo do Estado irá influenciar aqui na nossa eleição municipal, segundo a sua ótica com relação a isso, até que ponto o governo do Estado será importante e decisivo ou não na eleição agora do início de outubro desse ano? Eu vou ser muito sincero, Bernardo. Eu acho que eu vou dar o diagnóstico, eu não gosto de ficar em cima do muro, não fico. Mas eu acho que é uma incerteza muito grande, uma variável muito, muito indefinida, a influência, seja do governo federal ou estadual, nas eleições municipais agora. Porque a população passou a ser mais ativa, a população passou a ser mais informada e a participar do dia a dia das políticas públicas, não da política, mas das políticas públicas. E aí, é claro, se ela participa em âmbito nacional e estadual, ela participa ainda mais do que está acontecendo na sua cidade, especificamente Petrópolis, o cidadão petropolitano, do que acontece na cidade. E aí a população já não está mais acreditando naquele discurso, porque eu sou, né, o Papa Francisco, eu vim aqui pedir voto para fulano.
Não está mais nisso. E a última eleição demonstrou isso, que a população ela ganhou, de certa forma, deu um grito de independência na urna e falar, eu voto do meu jeito. Errado ou certo, eu voto do meu jeito. Então, acho que pode ajudar o governador, pode ajudar, a política do Estado pode ajudar nas eleições locais, mas não vai ser o fiel da balança, como já aconteceram em outros anos, nas eleições municipais. As eleições municipais, para mim, vai passar muito por projetos concretos de quem for candidato. Quem quiser ser candidato ao executivo vai ter que apresentar, talvez, para a população, projetos concretos de recuperação da capacidade de investimento da cidade. Porque hoje o que Petrópolis falta? Capacidade de investimento. Quando a gente fala de capacidade de investimento, nós estamos falando, por exemplo, da recriação, da toda a reestruturação de infraestrutura da cidade. Estamos falando de malha viária, estamos falando de escoamento de mercadoria, estamos falando de um polo industrial, estamos falando de geração de emprego. Então, quem vier candidato, quem for ser candidato, vai ter que mostrar algo mais do que alianças ou apoios. Vai ter que mostrar um projeto. Eu vou chutar algo aqui que pode ser que alguém copie, se copiar que copie, porque eu não sou candidato. Não serei candidato, não tenho intenção de ser candidato, mas gosto de ajudar a minha cidade, estou à disposição de qualquer um que eu possa ajudar. Que sentido? De ajudar a cidade, não de fazer campanha política ou de ser político, deixando isso bem claro. Então, assim, vai ter que apresentar um plano Petrópolis. É um plano para Petrópolis, é um plano para a cidade, como reestruturar a cidade no meio de um endividamento que vem há anos, porque a contabilidade é matemática, não tem como fugir. Eu tenho que gastar 25% na educação, eu gasto 33% na saúde, isso há anos, são 58%. 44% é pagamento. Então já tem 102%. Eu nem falei de assistência social, não falei de mais nenhuma outra área de importância. E eu já estou no negativo. Então a cidade ela roda no custeio negativo. A cidade precisa recuperar sua capacidade de investimento. Então, desculpa, eu acho que a influência pode existir aqui, acolá, mas numa incidência muito pequena. Vai passar muito pela capacidade de recuperação da cidade. Olha, eu tenho para mim que não vai acrescentar em nada o apoio do governador. Por quê? Nós tivemos governadores no passado muito ausentes do município de Petrópolis, e essa é a grande verdade. E não vai ser agora, né, que já no primeiro ano Witzel nada fez por Petrópolis, que vai começar a fazer. Mas, pegando o gancho da sua fala final, novamente buscando o que o senhor falou, quando diz que nós precisamos redimensionar os nossos gastos para fazer face ao pagamento de todo o custeio da máquina municipal, eu venho pregando no deserto há muitos e muitos anos para a criação de um instituto de planejamento em Petrópolis, que pense Petrópolis não só hoje, mas daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Ou seja, o senhor fala num plano para Petrópolis. E eu digo que precisamos criar efetivamente um grupo de trabalho voltado para isso aí. Eu concordo em gênero, número e grau com a sua ideia, tá? Porque nós não podemos mais fazer as coisas de orelhada, como se diz. Ah, surgiu esse problema, vamos solucionar aqui. Surgiu esse outro problema. Não, porque não existe um planejamento nessa cidade. Uma coisa que urge ser feita, uma coisa necessária ao município. Porque nós temos essas obrigações, como o senhor falou. Olha, tem um percentual aqui carimbado para a educação, tem um percentual carimbado para a saúde, e temos uma folha de pagamento extremamente inchada que leva o percentual que sobraria para o investimento. Nós estamos pagando de comissionados, estamos pagando com excesso de funcionários. Esse enxugamento é necessário. Isso sem falar os terceirizados, né? Que não entraria nesse cálculo do percentual da educação, do percentual da folha, mas que também é despesa. Sim, não, tem várias outras despesas, despesas de fornecedores, sim. Despesas. Então, quando a gente soma tudo, a gente fica no negativo, fazendo matemática simples. Não tem como. A gente fica no negativo. Não tem como escapar. Mas eu queria entrar agora nas eleições, no assunto das eleições. E o senhor
fez um estudo a respeito das regras que vão gerir, que vão valer para as eleições municipais agora em outubro. Eu gostaria, portanto, que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse seu trabalho, dessa sua pesquisa, para esclarecer a senhora e o senhor de como é que vai funcionar a coisa já na eleição de outubro. Nós temos uma mudança muito forte, Bernardo, na questão da eleição proporcional, né? As eleições de vereadores, no sentido das regras, porque antigamente existiam as coligações. Então os partidos se uniam, você lançava um número máximo de candidatos que podia por aquela coligação, por aquela chapa, né, igual se fala, e os candidatos iam para a rua e pelo coeficiente, os mais votados daquela chapa, desde que tivesse coeficiente, chamada nominata, entravam e assumiam o cargo de vereador. Para as próximas eleições, a gente tem essa primeira grande mudança que ninguém sabe como vai ficar. Por quê? A gente estabelece, por exemplo, em Petrópolis, cada partido poderá ter 23 candidatos. Tá bem? Só que os partidos não poderão mais fazer coligações. Então, os partidos andarão sozinhos e independentes nas eleições proporcionais. A dificuldade de 37 partidos arrumarem 23 candidatos para fazerem uma nominata mais leve. Já vai ser dificuldade. A dificuldade maior é 30% de mulheres. E aí uma variável... 7. E aí a variável que é mais difícil. 7 mulheres nas 23. Porque se eu tiver 5 mulheres, eu não vou poder lançar 23. Eu vou ter que lançar 15 candidatos. Exato. Por um coeficiente de 11 mil votos para cada coligação. Então eu começo a ter que repensar a forma de trabalhar e de formação dos partidos e de lançamento de candidaturas. De certa forma, essa ideia das coligações proporcionais, né, do fim dessas coligações proporcionais, vai gerar, a médio e curto prazo, uma situação de repensar os partidos pequenos. 37 partidos. Será que nós temos 37 ideologias no país? E 73 partidos com pedido de registro. Fora os antigos que foram extintos na época do regime militar, que estão pedindo reestabelecimento, porque eles entendem que eles foram extintos de maneira ilegal. Então eles não precisariam das assinaturas. Olha só. Bastaria, que é o caso do Partido Nacionalista, que foi extinto por ato. Eu acho que foi o ato institucional número 6, não sei, extinguiu o partido. Então o partido está dizendo, foi legal, ato nulo, queremos restabelecimento, não preciso das assinaturas colhidas porque não é recriação do partido, nem refundação. É ressurreição do partido. Estou ressuscitando o partido, que foi indevidamente punido durante o regime militar. Então você ainda tem, que está na mão, estava na mão da Rosa Weber para julgamento esse caso. Então veja, você tem todo um contexto a ser considerado nessas eleições proporcionais. E você ainda tem a possibilidade de mudança de partidos, que vai abrir no dia 5 de março a janela e vai até o dia 3 de abril. De 5 de março a 3 de abril, quem está em cargos de proporcional poderá mudar de partido, sem que isso gere a infidelidade. Então você tem aqui uma situação nova que vai influenciar especificamente nas próximas eleições. E dentro disso, financiamento de campanha. Que aí vai ser outro ponto. Além de manterem a regra de proibição de doação por pessoa jurídica, ou seja, só pode ser de pessoa física, você vem com o apoio de um fundo partidário, que de início, um absurdo, 2 bilhões de reais para os partidos financiar a campanha. Mas quando você pensa em 5.800 e poucos municípios, mais de 5.800 municípios, com eleições, com o número que nós vamos ter de candidatos, se você dividir isso proporcionalmente pelo número de candidatos e de municípios, você vê que esses 2 bilhões não são absolutamente nada para se fazer campanha. Então, alguns municípios vão receber o dinheiro. Outros municípios não vão chegar o dinheiro, alguns partidos não vão chegar o dinheiro aqui na ponta para poderem fazer a campanha. Então, a gente precisa rever toda essa montagem partidária, de estruturação partidária no país, que eu concordo com você quando você falava aqui no intervalo, de uma falha, ao nosso ver, do STF, em acabar com as cláusulas de barreira que vieram beneficiar quem? Não foi a sociedade brasileira. E não foi os partidos estruturados. Foi exatamente naquela ideia das criações que se tinham, né, de partido e partido, com mais de 70 pedidos, como você comentou agora, para a criação de mais de novos 70 partidos.
Olha só, temos alguns aspectos aí curiosos que a gente pode conversar um pouquinho a respeito deles. Primeiro que nós temos hoje em Petrópolis 21 pré-candidatos a prefeito. Um número nunca visto no município até então. Há quem atribua esse número ao fato de não se permitir a coligação e cada partido precisar lançar o seu candidato a prefeito para facilitar a montagem de uma nominata. Eu, por minha vez, entendo que não é isso. Essa não é a expressão da verdade. Nós temos hoje candidatos sem consistência política, sem estofo político, consistência e tal. Temos candidatos sem grupo, não tem grupo formado e não tem como formar grupo nesse curto período de tempo, e sem financiamento de campanha, aguardando esse fundo eleitoral dentro do partido, que pode ser que chegue aqui no município ou não. Eu vou falar, vou mais, só te interromper um pouquinho. Sem projeto para a cidade, que é o pior. Também isso. Que também é o pior de tudo, sem projetos para a cidade. Então vivemos hoje uma situação bastante curiosa aqui no município, né? São alguns oportunistas, alguns paraquedistas e outros iludidos, enfim. Gente, Petrópolis busca seriedade. Petrópolis precisa de seriedade. Petrópolis precisa de planejamento, de plano, de um projeto de futuro. Como é que o senhor enxerga essa situação toda, por favor? Eu acho assim, veio um pouco do entusiasmo, acho que das últimas eleições, quando nós tivemos os efeitos das redes sociais e de várias pessoas que não eram do mundo político sendo eleitas pela primeira vez, né, como é o caso do próprio governador Witzel, que ninguém esperava, saiu de 2%, né, e ganhou as eleições, no caso do Zema, efetivamente, né, em Minas Gerais, e de outras figuras que ganharam, não para o Executivo, mas ganharam para o Legislativo pela primeira vez, que saíram do ponto zero na política e ganharam a eleição. Então nós tivemos assim nosso próprio vice-presidente, que eu admiro muito, né, o general Hamilton Mourão, que é uma pessoa plenamente capaz, uma sumidade na área de economia, por sinal, tem pós-graduação em economia, tive o prazer de participar de uma palestra com ele em 2018, um pouco antes das eleições. Então você vê assim, são pessoas que vieram do ponto zero na política, mas que em razão do momento de mudança geraram uma esperança naqueles que tinham alguma expectativa política de também ser essa mudança ou ser levado por essa onda de mudança. Eu acho que isso agora não vai acontecer na mesma proporção, posso estar enganado. Eu acho que as eleições para presidenciais que tivemos em 2018, ou 2 anos atrás, serão umas eleições totalmente diferentes agora no âmbito municipal. Não que não possa haver mudanças, talvez haverá algumas mudanças, mas eu acho que não vai na mesma onda que aconteceu na última, de você sair do ponto zero, sobretudo para cargo no Executivo. E aí eu volto a falar, ressinto ainda mais que desses 21 candidatos, talvez alguns tenham, a gente não conhece todos, mas acredito que nem todos tenham, falo isso com convicção, nem todos tenham um projeto para a cidade. Porque o que a gente precisa de projeto para a cidade, a gente precisa cuidar da cidade, a gente precisa trabalhar pela cidade. É isso que é importante. Porque a partir do momento também, a gente precisa entender isso, que alguém ganha, independentemente da gente coadunar com as ideias ou não, a gente precisa torcer para que a cidade dê certo. Porque nós dependemos que a cidade dê certo. Doutor Fábio, eu quero lhe pedir desculpas, mas o bate-papo está tão agradável que eu esqueci de pedir o intervalo comercial. Fiquem conosco, senão só 2 minutos já voltamos. Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados?
Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa, está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Muito bem, retornamos. Estamos entrevistando o Dr. Fábio Alves, advogado, e estamos falando a respeito das eleições agora de outubro. Dr. Fábio, tem uma coisa muito desagradável na televisão, que é o tempo passa muito rápido. Uhum. Eu ficaria conversando com o senhor a tarde inteira, mas o reloginho ali é impiedoso conosco. Então vou lhe dar alguns minutos, o senhor pode falar o que quiser, fique à vontade, e logo após, gostaria que o senhor fizesse suas despedidas. Já dizendo que espero que em breve, não muito longe da data de hoje, mas em breve o senhor retorne ao programa para nós continuarmos esse assunto, que eu tenho certeza que a senhora e os senhores estão gostando. Obrigado, Bernardo. Obrigado a vocês, né, de me receberem na sua casa, né, podendo aqui através da TV estar aí debatendo um pouco os assuntos de importância, né, para o nosso país, para a nossa cidade. Bernardo, o que eu queria dizer é só agradecer a você, falar para todos assim que realmente participem, né? As pessoas têm muito hábito, sim, estou revoltado, vou votar nulo. Não votem nulo, participem realmente, participem da política da cidade, participem da política nacional. Quando eu falo de política, não é no sentido de precisar ser candidato ou simplesmente precisar votar, não, mas das soluções. A gente precisa pensar Petrópolis, a gente precisa pensar nossa cidade. Imagina o seguinte, se cada sociedade, cada munícipe pensar o seu município, nós acabamos agregando e ajudando o Estado, e se todos os estados forem pensados, acaba ajudando no plano nacional. Né? Uma pequena gotinha, Madre Teresa de Calcutá, eu carrego isso comigo, dizia, né? Falavam para ela assim, Madre Teresa, por que você faz tanta caridade, ajuda tanto aqui em Calcutá, na Índia? Isso não vai mudar nada, a pobreza continua. E ela diz, talvez o que eu faça seja muito pouco, mas isso é como no oceano, talvez o que eu faça seja uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano seria menor. Então é isso, a gente precisa pensar e começar do micro para ir para o macro e ajudar. E eu acredito assim, nós temos muitas pessoas em Petrópolis que são plenamente capazes de ajudar, desde mais simples, as mais estudadas ou não, as mais cultas ou não, que podem realmente ajudar Petrópolis. E aí aquilo que você concordou comigo e eu agora concordo com você, a gente precisa criar um plano para a cidade, a gente precisa pensar um plano para a cidade para que a gente realmente tenha uma cidade sustentável, tenha uma cidade que a gente mantenha essa qualidade de vida que a gente tem aqui, que a gente não tem em nenhuma outra cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma realidade, a gente vê pessoas do Rio toda hora, estão mudando para Petrópolis por causa disso, por causa da violência, por causa da qualidade de vida, É isso, nós temos uma cidade fantástica, nós precisamos abraçar essa cidade
entender essa cidade e cuidar dessa cidade, ao invés de castigar essa cidade, como muitas vezes acontece. Doutor Fábio, muito obrigado. Conforme eu falei há minutos atrás, espero que o senhor retorne aqui em breve ao nosso programa. Uma satisfação muito grande em tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu quero dizer à senhora e ao senhor que continuem me parando nas ruas, continuem me cumprimentando, continuem conversando comigo. É muito agradável essa nossa interação. Tem o telefone do programa, qualquer coisa é só passar um WhatsApp, aparece aí na tela o telefone do programa. Fiquem à vontade para perguntar o que quiserem, fiquem bem à vontade. Tá? Não se sintam intimidados ou não se sintam tímidos em vir conversar comigo, em vir me procurar nas ruas, em bater papo. Eu quero prometer para a semana que vem um novo programa onde vamos entrevistar um empresário de Areal que tem hoje a maior fábrica de luvas do estado do Rio de Janeiro. Fica aqui em Areal. Ele emprega 170 pessoas. É uma indústria muito grande, muito pouco conhecida, chamada Nova A3. E o empresário que vamos entrevistar é o presidente da Nova A3, o senhor Gladstone. Uma entrevista que, olha, eu fiquei muito satisfeito, muito contente em tê-la realizado. Ela está gravada, portanto, na quinta-feira que vem, o nosso programa será gravado, não será ao vivo como hoje, e é uma entrevista muito interessante. Bom, eu queria desejar à senhora e ao senhor uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. TVC 16. Aqui você se vê. Tudo de bem pra você. Verão do bem, do bom, do bonito.